esse é a epítome, é o... Mas foi um rompimento, né? De uma tentativa de uma liga. Não, foi uma ideia que... Foi um erro. Porque criar o Clube dos 13, boas. entendeu? Não, tem um campeonato. Ó, nós vamos nos rebelar contra a CBF. Não é revelar, a CBF não tinha dinheiro, Você quer inclusive. contar a história inteira? A história começa em 86. É. O campeonato de 86 ia ter 20, pela primeira vez, os 24 primeiros colocados de 86 formariam a primeira divisão de 87. Uhum. Aí o Vasco terminou a primeira fase classificado apertado e teve um caso de doping no jogo Joinville e Sergipe. O Joinville ganhou o ponto do Sergipe, que teve um jogador dopado. Na época, o ponto revertia. Uhum. Com o ponto, o Joinville se classificava e o Vasco estava eliminado. Portanto, rebaixado. Aí... Não é de hoje, hein? Aí entrou-se na justiça. Aí entrou-se na justiça para parar aquele grupo do Vasco. O campeonato seguiu, mas o grupo onde o Vasco e o Joinville entrariam ficou parado. Teve uma reunião na Federação Paulista que era... Quem era o diretor da Portuguesa? Me fugiu o nome. Que era o Oswaldo Teixeira Duarte ainda. Não era o Oswaldo Teixeira Duarte, era o o diretor de futebol. não era... que era Casado? Tá não, bem, que era representante da Portuguesa na Federação. Na Federação. Tá. Do meio do nada, ele sai da reunião e avisam que quem tá fora não é nem o Vasco nem o Joinville, é a Portuguesa. Porque tinha uma cota devida e não sei o que lá, tiraram a Portuguesa. Aí a imprensa paulista gritou, porque a Portuguesa não tinha nada a ver com isso. E a CBF resolveu acomodar e mudou o regulamento no meio do campeonato. E aumentou o número de classificados por grupo. Para mais de 28 para 32. 28 para 32. Bom, avançou-se no campeonato. Quem não se classificou entre os 24 foi o Botafogo, que em tese estava rebaixado. Aí começaria o campeonato em 87 com 24 clubes. Acontece que em março ou abril a CBF anuncia que não tem dinheiro para fazer o campeonato. Não tinha mesmo. E aí os clubes se juntam e dizem, então a gente faz. Foi assim que nasceu o Clube dos 13. Quando o Clube dos 13 nasceu e disse, vamos fazer o campeonato... Aquele cara lá do Sul, né? O que era o presidente do Grêmio. Não, era o Paulo Odoni. O Paulo Odoni ainda não era o Fábio Koff. Não, o Fábio Koff depois seria o presidente quase que eterno. Era o Carlos Gaidar, era o Márcio Braga, era o Paulo Odoni. O Clube dos 13 disse que vai fazer o campeonato. Aí a CBF diz, arrumei o dinheiro. E aí ela decide promover o campeonato, mas o Clube dos 13 disse que vai fazer o campeonato dele. Que é a Copa União. Aí consta que tem um feriado, essa história não é bem precisa, mas um feriado. Tem várias histórias. Vai ter uma reunião na CBF e o Clube dos 13 manda o Eurico fazer o acordo do regulamento. O Eurico vai lá e assina o regulamento. O regulamento diz que vai ter o cruzamento do módulo verde de Copa União. Que não era o acordado entre o pessoal do Clube Que não era o combinado. Do pessoal mas do o Eurico Clube foi lá e 13. assinou. Assina essa porra aqui pra gente ver. Aí você joga o campeonato inteiro, a Copa União inteira, como sendo o Campeonato Brasileiro, sabendo que não vão jogar o cruzamento. Mas o regulamento diz que vai ter cruzamento. Quando termina o campeonato, o Flamengo diz não tem cruzamento, o Inter diz não tem cruzamento. O Clube dos 13 Sport... fala em nome do... E o Sport Guarani diz não, cruzamento, tá no regulamento. E tava. E aí eles foram pro jogo. Aí entrava o Sport em campo, o Flamengo não entrava, WO. Entrava o Sport em campo, não entrava o Inter, WO. E assim jogaram a final do campeonato. A final do módulo amarelo terminou 11-11, empataram nos pênaltis. E por que eles fizeram isso também? Pra falar pro Sport. Por que os dirigentes, o Beto Zini e o Bivar do Sport, decidiram parar o jogo do 11-11? Fala, cara, para provar que pouco importa quem vai ganhar esse módulo, o Campeonato Brasileiro mesmo vai ser decidido no quadrangular entre Sport, Guarani, Internacional e Flamengo. Então, para nós, tanto faz, vamos empatar nos pênaltis. Então, até por isso, foi uma estratégia usada pelo que estavam jogando as duas equipes, né? De ficar batendo o pênalti lá, falando, vamos parar, que a gente não tá nem aí. Então, o campeão legítimo é o Flamengo, o campeão legal é o Sport. Não entendi. O campeão legítimo é o Flamengo. O campeão legal é o Sport. Sim. Tá. Então, 87, asterisco. Pra Flamengo cacete. e Sport. Eu acho que o ideal seria isso, mas, por exemplo... Dois campeões, pronto. Não, eu sei, mas o Flamengo não aceita, o Sport, até pelas vitórias na Justiça Comum, também não aceita, então a gente vai ficar a vida inteira. Loop infinito. Nós vamos dar um recado, mas antes de dar um recado, Bola...